Seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre viagem astral, para que serve, como funciona e onde se usa. E se você se interessa por esse assunto, se você gostou da ideia, dá um ok aí pra gente, bota o dedinho aí, né? Um like. Muito bom. Estamos aqui falando então sobre viagem astral e quero antes de mais nada dizer que viagem astral é uma coisa muito mais simples do que você imagina, porque é uma coisa que todo mundo faz todos os dias. E existe aí um grande misticismo em torno disso tudo, que as pessoas acreditam que não são capazes de realizar a viagem astral. Isso porque é um tema tão mistificado, tão controvertido, que dentro do meio espírita, por exemplo, quem segue a linha espírita kardecista acredita que desdobramento, que é a mesma coisa que viagem astral, é uma mediunidade, né? E não é uma mediunidade. A viagem astral é uma característica anímica, ou seja, todo mundo que tem um corpo físico vivo naturalmente faz a viagem astral. É como o processo de mediunidade. Será que eu sou médium? Todo mundo é médium. Você precisa, talvez, de treinamento, porque os paradigmas que você criou em torno daquilo que a religião te ensinou, te bloquearam nesse conhecimento, nessa sabedoria que é tua, como é minha, como é de qualquer um. Então basta estar vivo num corpo físico em atividade, né? Você é um médium e você faz viagem astral naturalmente. Quando essa viagem astral acontece, como é que é isso? Para você ter uma noção bem tranquila do que é viagem astral, imagina, por exemplo, você quando dorme. Quando dorme você não sonha? Mas tem muita gente que diz assim, mas eu não sonho, ou não me lembro dos sonhos. Bom, não lembrar dos sonhos não significa que você não sonhou. Você sonha todas as noites. E o assunto é tão intrigante que estudos do Instituto do Sono de São Paulo indicam, um grande trabalho de pesquisa, que nós temos por noite mais de 800 sonhos. Numa dormidinha aí de 6 horas mais ou menos, você pratica mais ou menos 800 viagens astrais, 800 sonhos, porque o sonho é uma viagem astral. Você está dormindo, teu corpo ali está inerte, né? Literalmente morto, não está morto porque está batendo o coração, né? Mas está inerte. E você está tendo atividade em outros lugares, outras dimensões, né? Porque você sente o seu sonho, você gasta energia no sonho. Tanto que em processos obsessivos espirituais, quando se encontra em processos obsessivos espirituais, uma pessoa, quando ela sonha, principalmente aqueles sonhos de perseguição, de que estão sendo ameaçados de morte, etc., que está lutando, que está brigando, você gasta tanta energia que você acorda desvitalizado. Você acorda, pode ter dormido 12 horas e você acorda cansado. Por quê? Porque você gastou a sua energia vital durante a prática desse sonho, a vivência desse sonho. Porque isso é uma realidade. É uma realidade que está fora do seu corpo físico porque está sendo praticada pela sua mente, não pelo seu cérebro. E existe essa grande diferença. Outra situação que dá um pouco de complexidade nesse assunto, um pouco de dúvida, é exatamente porque a medicina considera que a ação do corpo físico está toda lotada, está controlada pelo cérebro. E não é isso. Quem controla as suas ações do corpo físico, levantar um braço, sair da cadeira, ou passear, ou beijar, ou namorar, é sua mente, não seu corpo físico. Quem motiva você a fazer isso ou aquilo é a sua mente. E sua mente não é seu cérebro. A sua mente cria e o seu cérebro decodifica essa criação para tentar interpretar e dar uma ação física
na realização neuromuscular do seu corpo físico e fazer essa atividade na terceira dimensão, que é o campo da matéria, onde nós estamos agora, eu conversando com você. Então a viagem astral, naturalmente qualquer pessoa que esteja viva, pelo simples fato de dormir, pratica a viagem astral, uma coisa inerente do seu corpo físico. Então não é uma mediunidade, não é uma especialidade. Existe sim uma diferença entre o que você pratica naturalmente e a viagem astral que você pode fazer de forma consciente, ou seja, e aí é que entra o verdadeiro estudo desse trabalho de desdobramento ou viagem astral. Você se prepara adequadamente. Isso é um treinamento muito simples de se fazer, qualquer um é capaz de fazer, e isso é que você aprende no curso de apometria que a gente está ministrando aqui online, que você pode procurar. Quando eu disse no começo que se você se interessar, você pode ir mais fundo nesse assunto, é exatamente isso. Indo para o curso, se você quiser fazer a viagem astral, praticar, é lá que eu te ensino. Então você se prepara adequadamente, né? E você mente, seu corpo fica aqui, embora você esteja acordado, desperto, tendo ação aqui no ambiente, né? Mas você tem que ter a capacidade de se desligar desse ambiente e mentalmente, ou seja, sua mente é que vai viajar para um lugar específico. Então, a viagem astral consciente é feita desta forma. Você vai para determinado lugar. E que lugar é esse? Você pode ir para a terceira dimensão, para a quarta dimensão e para a quinta dimensão, se você tiver preparação. Ou seja, você tiver consciência da sua sabedoria. O que quer dizer isso? Se você tiver evolução espiritual suficiente para poder adentrar camadas da espiritualidade mais sutis, mais elevadas. Então, mais elevadas no sentido de sabedoria mesmo, ter consciência da vida após a morte. Isso se adquire com estudos, como é o caso desse curso. Então você se prepara e eu posso ir daqui, por exemplo, ir para minha casa, que eu estou no estúdio, mas eu posso ir para minha casa, saber o que está acontecendo lá na terceira dimensão, o que está fazendo os meus familiares, o que está acontecendo lá no jardim, na sala, no quarto, na cozinha. Eu vou lá e observo isso tudo. E aqui, meu corpo físico aqui. Da mesma forma como eu posso ir para minha casa mesmo e observar o que é a quarta dimensão. O que é aquela quarta dimensão? O mundo astral, onde estão aquelas energias mais sutis na frequência em que se manifestam. Então, da mesma forma que eu vou na minha casa, eu posso ir lá olhar o quarto, a cozinha, saber se a empregada está lavando louça, mas posso saber também quais são os acompanhantes espirituais da minha empregada. Como é que está o ambiente da minha casa? Quantas formas, pensamentos tem lá? Que tipo de energia que está envolvendo as pessoas da minha casa e a minha casa em si? Isso é a quarta dimensão. Da mesma forma que eu posso, pela quinta dimensão, observar a minha casa, mas do ponto de vista ou do ângulo de visão de quem está num processo de evolução praticando uma reencarnação, né? Ou seja, observando do ponto de vista de quem elaborou um programa de vida para ser cumprido. E o que eu estou fazendo na minha casa em relação a esse programa de vida que eu fiz? Então, a viagem astral, dentro do trabalho de apometria, que seria esses ajustes energéticos, esses processos obsessivos espirituais que acontecem, ou seja, um espírito roubar a energia de outro, né? Ela acontece nesses termos. Quando existe um processo de obsessão espiritual que te causa esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico
enfim, fibromialgia, autismo, Alzheimer e tantas outras doenças que são diagnosticadas pela psiquiatria, há que se entender que existe uma ligação, não da terceira dimensão com essa pessoa que está no processo obsessivo, mas sim da quarta dimensão. E essa quarta dimensão não existe tempo e espaço. Ela pode estar acontecendo no dia de hoje, terceiro milênio, né? Ou pode ser coisa do século passado. É assim mesmo. Pode ser coisa do século passado, que está em outra dimensão, que é a quarta dimensão, o mundo da imaginação, o mundo dos sonhos. Então, dentro da apometria, de forma consciente, nós te incitamos a viajar na quarta dimensão, onde aconteceu a origem do problema. Não importa se isso aconteceu há 10 anos atrás ou há 1000 anos atrás, mas pelo aspecto da viagem astral, eu vou lá, resolvo as questões e volto com meu corpo aqui sentadinho, bonitinho, como eu estou falando com vocês. Se você gostou dessa rápida explicação sobre viagem astral, gostou do tema, você pode se inscrever no link aqui embaixo e você pode participar do nosso curso, onde vai aprender de forma muito profunda tudo sobre poder praticar apometria, fazer viagem astral e aprender a ajudar as pessoas e a si próprio com essa técnica tão simples de ser feita, que você pode fazer, porque eu vou te ensinar a fazer, que é muito mais fácil do que você imagina. Escreve aí, ó.